Salve galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje é o Atendendo a Pedidos. Diferente de outras aulas, de outros projetos, eu vou ficar gravando vídeos atendendo a pedidos dos alunos que mandam o conto, ou melhor, a crônica, e eu comento aqui no canal. Então vem comigo para mais uma aula. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de português, literatura e estou trabalhando agora com esse livro aqui, ó, As Mentiras que os Homens Contam. Leitura obrigatória para o primeiro EQ da UERJ. Antes de começar a aula, quero te pedir um favor. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula, toque o sininho, faz tudo aí que você possa, tudo que você puder fazer para ajudar esse canal a crescer, será muito bom. Então, vem comigo e eu estou aqui para ajudar vocês a entender melhor as crônicas de Veríssimo. Quem não estava acostumado ou quem não está acostumado a ler as crônicas de Veríssimo tende a estranhar, de repente, a composição das crônicas, a linguagem utilizada, a forma como ele constrói a narrativa e algumas lacunas ficam aí para alguns alunos. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre o jargão. Esse é um convite que eu já fiz na primeira aula. Você pode mandar para mim um recado pedindo, Monteiro, comente o conto, a crônica tal. Eu vou lá, eu comento. Eu vou gravar hoje O Jargão, que é o pedido de Ana Paula, aqui do Rio de Janeiro, do bairro Rio Comprido. E vamos lá, Ana Paula, você disse que teve problema para poder entender esse conto Jargão. Estou falando conto toda hora, desculpa, é crônica. A crônica O Jargão é uma grande brincadeira do Veríssimo, sobre aquelas pessoas que você de repente conhece alguém que ela tem a mania de ficar usando palavras, termos e cria todo um estereótipo misterioso e que ela está sempre parecendo que está por cima de tudo, ou seja, ela sabe de tudo. Então, ele fala sobre o falso entendido. O cara que finge entender as coisas, usa um vocabulário cheio de palavras que são típicas de determinados grupos, profissionais, grupos de uma determinada área de conhecimento, e ele usa esses termos até mesmo para esconder a sua não noção ou conhecimento daquele assunto. Então, como ele diz na história, né? Ele começa na página 69 dizendo: nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe jargão, e passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie. É o tipo que não sabe nem o jargão, mas inventa. E aí que entra essa questão da construção, que ele vai usando vocabulário dentro das situações em que ele é colocado. Ele procura mostrar uma desenvoltura que não é verdadeira. E a ironia começa por aí. A mentira começa aí. Vamos lembrar que o nome do livro é As Mentiras que os Homens Contam. Uma das grandes mentiras que nós temos dentro da sociedade é o homem que mente saber sobre um assunto. O homem que mente por fingir que sabe o que é mais ou menos aquilo que está o assunto debatido. Hoje você tem na internet uma série de pessoas que ficam na internet conversando sobre tudo. Você vê que a pessoa fala de repente de renascimento, a pessoa fala de economia, a pessoa vai abordar de repente religião, a pessoa fala de tudo. Mas se você perguntar para ela o que ela leu para poder fundamentar aquilo que ela diz, ela não leu nada. Ela tem a faculdade que nós chamamos de faculdade WhatsApp. A faculdade WhatsApp é uma faculdade promissora. E promissora para o buraco, né? Porque você vê gente que nunca falou nada, nunca disse nada, nunca estudou nada e dando a fazer, porque está lá no YouTube. Não, porque está na internet, então é verdadeiro. Então a gente tem que entender que a crônica serve para a gente pensar, relativizar isso, porque ela vai começar, ele vai pegando situações. Aí ele começa aqui falando do Matias, né? Que ele finge ter uma modéstia sobre um assunto. Aí quando ele abre a boca para falar, ele usa um monte de expressão que ninguém entende. Essa coisa do cara fingir saber é uma característica. A outra é a falsa modéstia. O cara está em silêncio, toma uma discussão e fica calado. Aí quando alguém pergunta a opinião dele, aí ele vem falando e aí ele procura, como aqui o sujeito falando de política, né? Lá na página 70, né? Aí ele vai chegar e vai dizer: é muito mais coisa por trás disso do que vocês pensam. E aí quando a galera fica assim, tipo, olhando para ele, ainda solta outra. Não é tão simples assim.
Ah, porque o gás aumentou. Cara, vocês não tem muito mais coisa por trás dessa história. Vocês nem sabem vocês não sabem da missa metade. Essa outra expressão também que o cara usa. E tem assim aquele que é falso informado, que o cara vai colocar umas informações, vai jogar umas questões assim do tipo: o avanço do socialismo na Europa ocorre em proporção direta ao declínio do uso da gordura animal dos países do mercado comum. Só não vê quem não quer. Está lá na página 70. E aí, quando alguém vai questionar, porque fica de repente difícil, ele vem aqui, né? Se alguém quer mais detalhes sobre a insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade bastante significativa às interpretações não ortodoxas e passa a interpretar os motivos de quem questiona, invocando a igreja medieval, os grandes hereges da história. E vocês sabiam que toda reforma se explica a partir de uma prisão do ventre do Lutero? E aí entra aquela parte final do conto, que é onde a nossa aluna ela não entendeu. O que acontece na parte final, que ele diz: mas o jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, sou fascinado por linguagem náutica, embora minha experiência no mar se resuma a algumas passagens em transatlânticos, onde a única linguagem técnica que você precisa saber é que horas serve o buffet. Veja bem, aí, nesse momento, entra a ironia do Veríssimo, né? Ele vai revelar, o narrador, que ele tem uma atração pelos jargões e ele é apaixonado pela linguagem náutica. E ele começa a usar as palavras e expressões tipicamente do universo náutico, mesmo que ele não saiba nada e mesmo que ele não tenha competência para fazer isso. A parte que você não entendeu é que essa parte final, Ana, é uma parte em que você tem ali justamente aquela parte em que o narrador do Veríssimo é um narrador que sai da história que está sendo narrada e, quer dizer, sai daquilo que ele estava contando e ele começa a falar, de repente, da primeira pessoa. Ele começa a se colocar naquele episódio e começa a revelar essas limitações e essas histórias que, de repente, aquilo que atrai para ele. Então, ele é atraído, ele revela. Eu sou atraído pelo jargão, eu gosto de usar, mesmo que não conheça nada. Então, de certa forma, o próprio narrador revela que também é um falso entendido. Ele é um cara que fala, mas que não tem muito conhecimento, não tem prática sobre o assunto. Então, essa parte que você não entendeu é para você observar que em várias crônicas você tem ele contando uma história e na parte final parece que ele faz uma outra história, ele faz uma coisa completamente, o desfecho foge muito daquilo que ele estava contando, mas aqui não foge tanto, porque você acaba vendo que ele mesmo acaba se revelando um cara que tem um perfil daqueles que ele critica. Então, assim, é uma crônica para você ler com atenção. A UERJ aí pode buscar algumas questões que eu acho que são bem interessantes, porque quando a gente fala jargão, você começa a fazer aqui ele faz a metalinguagem, né? Ele começa a falar sobre o que é o jargão. Então, se eu uso o texto para falar do texto, rola uma metalinguagem. Você vai observar na construção do texto essa questão do senso comum, essa coisa de você chegar a observar que as personagens elas são personagens bem verossímeis, estão presentes no nosso cotidiano e que esses fatos eles se reproduzem como todos os outros personagens da história, das crônicas, né? Eles estão sempre partindo de situações do cotidiano e que procuram lançar luz sobre aquilo que é o comportamento mentiroso de algumas pessoas que, para poder ganhar destaque, ganhar status, ou até mesmo ganhar seguidores ou engajamento, ela mente sobre aquilo que ela está falando. Então, tem pastor que não sabe nada da Bíblia, tem político que não sabe nada de política, tem professor que não sabe nada da matéria, tem advogado que não entende nada da advocacia. Mas ele vende o peixe tão bem que você compra e o cara é só um falso entendido. Então, assim, o curso do Monteiro está acontecendo lá na plataforma Hotmart e você pode também, a partir aí, eu acredito que do dia 22 até o dia 25, nós estaremos disponibilizando um e-book com 100 questões inéditas sobre o livro. E tem questões sobre a crônica Jargão. Você é meu convidado, fique ligado nas redes sociais do Monteiro e fique sabendo o que estudar. Até lá, até a próxima aula. Espero ter ajudado você, Ana. Tchau, tchau.